tira o papelzinho do bolso e colocou. Oi, todo mundo. Não conheço todo mundo aqui ainda. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Emiliano. Eu sou diretor de produção do Veredas e agora do Projeto Libertas. Esse está sendo o primeiro encontro da equipe inteira junta. E ela vai só dar uma lidinha na conta sair. Não vai ter que uma toda no sué. Pesquisarem na internet agora, pesquisem, mas só se interessar, tá? Esse lugar dela no quadro. Escrevam aí Arnold Pallier e vejam as Alguém que figuras nunca viu estar centrais nesse quadro, a brancas. gente olha pra ele, então. Elas estão sempre de cabeça erguida. Mas já foi assim. Gosto de dizer que a história é muito mais sobre o presente do que sobre o passado, né? O passado continua lá e a gente vai retomar, vai tentar entender o que aconteceu lá atrás com os nossos olhos, né? Por exemplo, no século XIX, fazia sentido para aqueles homens eles escreverem a história porque eles que detinham o poder, eles que tinham o poder do Estado, eram eles que financiavam os quadros, as obras de artes, né? Eram eles que estavam à frente das primeiras academias. Então a história era voltada ali naquele momento, sendo retratada uma independência, né, liderada por uma elite branca, uma elite composta somente por homens de Estado. E aí a gente vai avançando nesses estudos e redescobrindo novos personagens, novos atores, através das novas fontes, através de novos estudos, com o nosso olhar que a gente tem hoje. Então, se hoje é possível criar uma peça Libertas sob uma perspectiva feminista, sob uma perspectiva intercedendo classe, gênero e raça, é porque houve um avanço da nossa perspectiva, da nossa visão de mundo. E agora a gente acessa o nosso passado de uma outra maneira. Tudo essa luz, né? Eu tenho 35 anos. O que eu estudei na escola, assim, você praticamente não era dito, né, nas aulas de história, praticamente nada a respeito de lutas populares, assim, principalmente fora do Rio de Janeiro, assim, só as mais emblemáticas, e principalmente lutas encabeçadas por mulheres, então assim, não era contado isso. E o que mais tinha eram lutas assim, populares. Tudo que vai para o mundo didático demora 20 anos depois. Assim. Se a academia fez um estudo revolucionário sobre a independência, por exemplo, ela vai demorar 20, 30 anos para chegar até as escolas. Vai demorar 20, 30 anos para os livros didáticos se adaptarem. Então, qual é a importância do teatro? O teatro é aqui agora. Então, você tá dentro de uma peça, essa peça ela tem redes sociais e essas redes sociais estão ali falando um pouquinho das histórias dessas personagens. E ela chega ali para a hora com você. Então a arte, o audiovisual, ele tem esse papel muito importante que a escola tem, mas que demora muito a chegar. Ou quando não, a gente esbarra com o conservadorismo. Eu acho que Libertas é um espetáculo que ele ajuda nessa compreensão, né? Ele faz esse papel que às vezes na escola a gente não conseguiu ter acesso, e aí a cultura, né, o teatro, ele vem para mostrar, e aí ele vem de uma forma didática e ao mesmo tempo lúdica também. Então acho que a junção, né, essa junção da educação com a cultura é de muita importância. Então espetáculos assim como Libertas vem para nos auxiliar de fato conhecer essa história. Nada de letra subversiva nessa escola, hein? Mas é Maria Firmina, literatura brasileira. Manda ela vir falar comigo então, essa tal Maria Firmina, pra ela ver o que é bom. Isso daí é ideologia de gênero, de raça, de religião. Daqui a pouco vocês estão tudo aí reproduzindo o discurso da professora. Por estar
no Veredas, na direção de produção do espetáculo, desde lá do começo da elaboração do projeto, a gente teve muita discussão sobre como que seria esse projeto, o que a gente quer tratar. E toda discussão são levantadas questões que são urgentes de se falar. A gente tem um bicentenário da independência sempre tratado da mesma forma. A gente sempre comemora os mesmos heróis, a gente sempre fala sobre as mesmas temáticas e deixa sempre as mesmas personalidades e sempre colocando a importância da luta popular, da participação do povo no processo, de lado. Então, eu acredito que a importância da temática do espetáculo Libertas, ela está muito ligada à disputa de discursos na nossa sociedade. Eu acho que o Libertas ele traz personagens que foram negligenciadas de alguma forma, ficaram muitos anos à margem da nossa história oficial e traz cenas como, por exemplo, a da Maria Filipa, que são cenas que evocam a coletividade, evocam as pessoas que lutaram, que eram populares, que eram do povo, né? Também ex-escravizados que lutaram, né, para a independência do país, pela sua liberdade. Então eu acho que é um espetáculo que faz com que a gente pense que a história ela foi moldada de uma forma, a gente tem a história circulando de uma forma, mas tem outras histórias que acabam sendo ocultadas e a gente não conhece. Nós fizemos saltar os escravos. Nós, as bestas amarradas ao poste da paciência. A composição dessa imagem nessa cena foi inspirada no quadro chamado Batalha de São Domingos. Uma luta que durou na Guerra do Haiti, que durou de 1791 a 1804. Na imagem, um homem negro desfigura a cabeça de um soldado branco do exército francês. Aqui, é uma mulher que dá corpo a essa imagem. Tem uma coisa sobre a estética, claro, acho que a encenadora pode falar, mas que foi uma coisa que veio da minha dramaturgia, né, do meu processo de escrita, que é revisitar os monumentos e revisitar a iconografia. Eu sempre fui fascinado pela iconografia, Debré, Rugendas, né, essa galera que veio, essas missões francesas, essa galera que retratou o Brasil colônia. Eu sempre fiquei viajando nos livros de história, naquelas imagens, caramba, olha como é que era o Rio de Janeiro, olha como é que é agora, caramba, como que o homem ocupou, como que o ser humano ocupou esses espaços de maneira tão desordenada. A história desses lugares sempre me fascinou e os retratos dessa história. Então eu falei, por que a gente não parte dos retratos? Daí a estética do trabalho está ligada a essa coisa dos quadros, né? Dos quadros vivos, dos tableaus vivants, que é uma tradição, né? Que é um procedimento performático, digamos assim, antigo já. O tableau vivant é feito, sei lá, na Idade Média já tinha tableau vivant, né? Que é essa coisa de você reproduzir cenas icônicas, né? Quadros icônicos, né? Então, o conjunto de atores e de atrizes formam quadros, representações de quadros que existem nos museus, isso com seus corpos, né? E no processo de construção da linguagem desse espetáculo, da estética, a gente trouxe não só a reprodução dos quadros, como a quebra disso. Então, às vezes uma personagem sai de um dos quadros para comentar aquele momento, ou comentar aquele processo histórico que culminou naquela representatividade do quadro, críticas a quem está sendo representado no quadro, quem não está sendo representado no quadro. Então, o espetáculo é uma grande brincadeira em ser esses quadros, né, e comentá-los, e o que eles trazem como conceito. Eu fico imaginando ali, intrigada, ansiosa, talvez ainda apaixonada, mas completamente morta de raiva. E eu acho que a importância de contar essa história dessa forma é justamente a gente conseguir entrar e sair. Então a gente entra, entende, vê o que aconteceu de fato, e a gente também é capaz de, com essas narrações das atrizes, que traz a opinião delas, a opinião da dramaturgia, a opinião da direção, a gente pode questionar esses momentos. E a ideia é que o espectador se sinta nesse lugar dessas atrizes.
Ao todo foi um processo muito bacana, que a gente teve muita oportunidade de dialogar, de trocar, de contribuir também na parte do texto em si, né? A gente teve muita oportunidade de estudar de fato também, a gente recebeu muito material ali de estudo que o Reinaldo pôde compartilhar com a gente. Cada ensaio também a gente conversava muito e me senti assim muito contemplada, né? Uma voz ativa também, né? Tive esse espaço de voz na construção e também foi muito desafiador, assim, né? Eu tenho essa personagem que é da Maria Firmina, né? Tô dando voz a essa mulher que foi muitos anos apagada e ainda tem muitas pessoas que não conhecem a história dela de fato, então é de uma grande responsabilidade, né? Assim, estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade, né? Mas assim, também é desafiador, porque é isso, né? Mostrar quem foi essa mulher, muito tempo apagada, mas que tem assim o seu papel fundamental toda na história do Brasil, na literatura, enfim, uma escritora abolicionista que precisa de fato ser conhecida. Vamos jantar. Salve, salve a pátria do progresso. Salve, salve Deus da igualdade. Quebrou-se enfim a cadeia de nefanda escravidão. Aqueles que oprimias terás como irmão. Salve, salve a pátria do progresso. Salve, salve Deus da igualdade. Salve, salve o sol que hoje raiou, difundindo a liberdade. Na roda. Assim, eu não sou autor das músicas, né? Quando a gente fala da trilha sonora. Primeiro, assim, a música no teatro, né? Às vezes a gente acha que a música no teatro ela é uma coisa só incidental, né? Ela é assim, a cena está acontecendo e a música está perpassando e, né, de maneira distante, né? A música ela é fundamental no espetáculo de teatro porque ela marca o ritmo interno das cenas, né? E aí foi muito interessante o processo de composição. Assim, eu compus os poemas que deram origem às músicas, né? Quem fez as músicas foi a Marina Guizazola e eu compus os poemas. Para compor os poemas, eu ouvi muito samba de corpo, que é uma coisa que eu já ouço bastante. Muitos pontos de macumba, muitos pontos relacionados à tradição da macumba carioca e da umbanda. Isso me influenciou muito, né? Enfim, cânticos de guerras indígenas. Então, a musicalidade também que vem do candomblé, tudo isso me influenciou na composição das letras. O Reinaldo chegou com a primeira versão assim, do roteiro, que já tinha as letras das músicas, né, que foi ele que escreveu. Eu lembro que eu estava no ônibus lendo o roteiro, e aí eu consegui escutar assim, de fundo, principalmente o atabaque, desde o início o atabaque assim, aparecendo, e as melodias das músicas assim, vinham na minha cabeça, assim, ficava, nossa, tá bem claro assim, para mim o que deve ser feito, assim, o que eu posso criar, o que eu posso construir, né? Então foi bem legal, assim, porque foi bem fluido e logo que eu chegava em casa já ia anotando tudo, gravava o que eu estava em mente, depois ia melhorando e ajeitando, assim, trocava ideia com o Reinaldo e com o Sandro também, para poder saber o que eles esperavam, né? Olha, a música desse espetáculo foi um processo complexo, sem o pensar a música, né? Porque a gente está falando de um espetáculo que parte de um tempo da independência, 1822, né? Início do século XIX, em que já é difícil o registro em texto, né, sobre as personagens que a gente quer abordar. Principalmente, então, com relação à música dessa época, a música principalmente popular, né, que é a música que não está nas cortes, né, pensando dessa maneira. Como é que a gente pensa essa música? Porque já é difícil a partitura de música brasileira nessa época em geral.
dirá de músicas populares, né? Então, como é que é pensar essa música nessa época? E, claro, a gente também entende que o espetáculo ele parte dessa data ali, né, desse ano, e até os dias de hoje. E a gente tem uma baliza mais ou menos de 1822, 1922 e 2022. Então, a gente trabalha com os 3 pilares ali. Foi um pouco da minha lógica, né, de pensamento nisso. E aí tentamos, eu e a Marina, também conceber um pouco na música, né, tá subentendido esse processo de acúmulo histórico, sabe? Então, para também não ficar uma coisa muito datada, porque as cenas não são datadas, assim, né? Elas não são de um momento estanque, né? Eu acho que a instrumentação que a gente escolheu combina completamente com a peça. Gostei muito de trazer a gamba. Eu estava pensando em como que a gamba é um instrumento que se coloca entre as pernas e como que ela era um instrumento que era meio que proibido das mulheres usarem antigamente. Então eu pensei um pouco nisso, assim, de como que é legal estar trazendo a gamba e a mulher tocando a gamba. Já tem muito tempo que já é ok das mulheres usarem, mas enfim, eu achei que teria uma importância, assim, né? Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai a Deus por ele. Uma excelência que é pra ele, uma excelência que é pra ele. Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai a Deus pro ele. Eu acho interessante que na peça, ainda que a peça esteja trazendo protagonistas, né, mulheres que fizeram parte dessa independência, não é uma... Eles não trazem sem uma crítica, né? Porque a gente vê ali principalmente Maria Firmina, Maria Filipa, Maria Quitéria, a gente tem a Leopoldina. Ainda que essas mulheres tenham tido atuação, tiveram seu papel importante durante o processo de independência, ainda assim elas tiveram papéis distintos, né? A gente vê, por exemplo, no caso da Maria Firmina, da Maria Filipa, a gente vê ali um senso de coletividade. Enquanto, por exemplo, na Leopoldina, a gente vai encontrar uma noção muito individualista ali naquele processo de emancipação. Se havia ali um intuito de Leopoldina querer a emancipação do país, era por interesses próprios, era pelo interesse da corte portuguesa, era pelo interesse da manutenção da escravização, manutenção dos grandes latifúndios. Então, há essa diferença, você vai perceber na peça isso. Pedro, o Brasil está como um vulcão, até no passo a revolucionários. As cortes portuguesas ordenam a vossa partida imediata, ameaçam-vos, humilham-vos. Anda, postura! Ou você quer voltar para casa com uma mão na frente e a outra atrás? E os nossos filhos? Pensa nos nossos filhos! Se não fosse vontade minha ter meu próprio império, eu já tinha te largado. E eu já vou avisando, eu não vou entrar pra história como uma coitada. Eu confesso que eu demorei um tempo para me enxergar no espetáculo, porque sendo uma pessoa não binária e sendo a Leopoldina, eu acho que demorei um tempo a entender também esse lugar, né? Que é uma outra forma de representar essa figura de poder. E eu acho que tá uma forma bem interessante também de botar pessoas não binárias para representar pessoas de poder e contar essa narrativa de uma outra forma. Uma cena que eu acho bem potente, assim, foi a cena da Leopoldina, que Dom Pedro chega já no início da cena forçando, né, a relação sexual, e essa cena sempre me deixou meio nervosa, assim, angustiada, e eu nunca gostei de assistir, na verdade, essa cena, porque sempre mexia bastante comigo, assim. Eu estava pensando como que, mesmo ela sendo uma pessoa da realeza e tendo, né,
tudo ao dispor dela, assim, ela mesmo assim ela é violada e abusada, assim, né? Então essa cena sempre mexe muito comigo, eu acho ela bem potente. Tá bem claro, assim, né, o que acontece. Muito simbólica a cena dela, porque ainda que ela tenha sido ali naquele momento uma heroína, né? Ainda que naquele momento ela tenha sido muito atuante e ter tido um papel muito importante ali na luta pela independência, pela emancipação, ainda assim ela passa pela história desapercebida, ela passa pela história apagada, esquecida. O senhor sabe com quem está falando? Sabe de quem eu sou filha? Vamos marcar certinho, então, porque você vai saber. Ou seria o seu nome? Segurou. O senhor sabe com quem está falando? Vamos terminar essa frase? Aí você solta. Né? Quem vai estar contando nos livros de história sobre a independência não vai ser mulheres, né? Não vão ser mulheres que vão estar ali retratadas. Vão ser homens brancos, né? Semitismo brasileira. Então, ainda que ela tenha tido uma grande importância, tenha tido que mudar sua identidade para lutar, né, pela independência, ainda assim ela é esquecida pela história. Então, e acho que a cena retrata muito bem isso, muita sutileza também. O seu pai lhe procura, soldado Medeiros. Ou seria outro o seu nome? O senhor sabe de quem eu sou filha? Meu pai é latifundiário, colono, laçador de índio. Sou mulher e quero ser respeitada como uma verdadeira combatente, como serva de Augusto Imperador. Como filha de importante senhor de terras, exijo respeito. Fizeram uma saia para afixar a sua farda. Seu retrato, levemente embranquecido, foi emoldurado no altar militar. Patrona das Forças Armadas. Cega e pobre, Maria Quitéria envelheceu. Medalha no peito, reconhecimento e alguns escravizados para servir. Medalha no peito de ouro, de prata e alguns pretos para se divertir. Cega e velha. Dizem que sua alma perambulava pela cidade, batendo continência para Augusto Imperador. Ela tinha um nome tão lindo, mas só usava em tempo de guerra. Ela é Maria, ela é a Maria Quitéria. Maria tem muita por aí, toma cuidado pra não se confundir. Tem muitas cenas, né? Acho que todas elas passam por uma seleção
de personalidades, de momentos históricos, de temáticas importantes para entrar no espetáculo, né? Se a gente for parar para analisar todos os momentos, tem muita coisa que podia estar no espetáculo, mas tem uma certa linha histórica, tanto de coisas que foram apagadas, quanto de coisas que são contadas de uma forma meio enviesada da própria escrita histórica, né? Mas eu acho que a cena da Maria Firmina é uma cena que é muito importante, porque sobretudo a gente está falando de como que é contada a história, né? E uma personalidade que tem uma participação muito forte e que é apagada, e que até hoje, 2023, a gente está falando da primeira romancista brasileira, primeira romancista da América Latina, que não tem sua história contada, sua trajetória, suas obras contadas nos livros didáticos das escolas. Nós lembraremos de você, professora. A senhora é tão importante para nós, porque ao invés de um monte de homem branco e bigodudo, não é a senhora que está lá na parede do museu ou na biblioteca da escola? Porque eu sou filha de Dona Leonor, negra escravizada, que foi alforriada e casada com o sócio de seu senhor. Porque eu descendo de linha direta do povo que veio de África. E tenho em meu desconhecido retrato a cor negra em minha pele. Mas minha palavra voa pelo tempo. Dia virá em que homens e mulheres reconheçam que são todos irmãos. E amaldiçoo o primeiro homem que escravizou seu semelhante. Sim, o branco desdenhou a generosidade do negro e cuspiu sobre a pureza dos seus sentimentos. Então, quando eu vejo, e eu não estou nessa cena, eu fico assistindo do canto assim, eu sempre me arrepio com essa cena, eu sempre me toco em um lugar que me lembra do Emiliano, da minha infância, que não gostava muito das aulas de história, porque achava tudo muito chato, muito distante da minha própria vivência. E eu olho isso e falo, nossa, é isso, é uma personalidade do povo, falando e trazendo histórias sobre o povo, né? E, enfim, sem falar de toda a representatividade que uma personalidade desse tipo, desse naipe, dessa grandiosidade tem para estar apagada. Então, acho que a Maria Firmina é a minha cena favorita. Vou deixar meus pátrios lares, alheiro clima habitar, ver outros céus, outros mares, outros campos devagar, outras brisas, outros mares, longe do meu caminhar. Vou deixar-te, ó pátria minha, vou longe de te viver. Ai, essa ideia mesquinha faz do meu dolorido sofrer. Pálida, aflita rolinha de mágoas a estremecer. Até a própria Leopoldina, que era uma mulher com privilégios, uma mulher branca com privilégios daquela época, ela foi né, um pouco apagada, né? Ela não é tão falada, fala-se, mas não tanto. Mas eu destacaria essa figura dessas mulheres, assim, né? E aí enfatizar ainda mais, principalmente, a figura da Maria Filipa, né? Porque Quitéria, Leopoldina, a gente ainda tem dados, né? A gente tem coisas mais concretas. A Filipa fica num lugar muito de oralidade, né? Então é muito do que foi, né, escutado e foi registrado. Porque era a Filipa que vinha, né? Aí, enquanto você estava fazendo, dançando, jogando, a Filipa já ia parando, ia armando. E aí todo mundo ia armando. De repente essa coisa de ver eles é uma coisa que pode ser do outro entendimento também. Todo mundo. A família escravizada. Então ela já começando a ver também. Começou a missão. Maria Filipa de Oliveira. Filipa
gostaria de destacar um trecho de uma cena, né, que é a cena que fala da Maria Filipa, onde tem um trecho que essas mulheres, né, elas tiram da saia, né, essas plantas, né, que elas usam para defender ali dos portugueses, e aí eles começam a se debater no chão e depois elas se juntam e tem um texto, né, que a Maria Filipa fala dessa união, né, dessa importância do povo preto na história da independência. Então eu acho essa cena, esse trecho muito, muito forte. Pergunte a qualquer um Itaparica. Pergunte ao Rio Paraguaçu. Indague ao velho arraial da Ponta das Baleias quem são as vedetas. Pergunte ao primeiro fazendeiro português, colonizador, que encontrar pelo caminho. Quem são as mulheres da banda da praia? A gente dá um jeito neles, é com peixeira, foice, enxadada e pernada. E é assim em qualquer lugar. Na praia, na lama do mangue, nas pedras. Outro dia, com lama até os peitos, botando no chinelo aquele bando de soldado. Sou a mulher das águas. Vim trazida de África pelas águas. Tiro meu alimento das águas. Tenho dentro do meu ori a força de todas as Iabás. Subo Paraguaçu, rio acima. Levo armas e alimento, rio abaixo. Levo também minha força, rio acima. Pra vencer qualquer tormento, rio abaixo. Subo Paraguaçu, rio acima. Levo armas e alimento, rio abaixo. Levo também minha força, rio acima. Pra vencer qualquer tormento. Minha história não está no museu. Ela sai da boca larga do povo da Bahia. Ainda se lembram das 40 embarcações portuguesas incendiadas numa noite luminosa de Vitória. E também se lembram de todas as batalhas vencidas pela independência do povo preto. Que nunca tenhamos medo de voltar atrás e buscar de volta o que nos foi roubado e que sempre foi nosso. Independência e morte. Eu acho que uma das cenas que eu considero mais emblemáticas para o trabalho, não é porque eu faço, mas eu acho que é a cena pós-crédito. É o que a gente acabou denominando de cena pós-crédito, porque eu não vou dar spoiler, porque vocês precisam assistir o espetáculo, mas eu acho que é uma cena que traz diferentes mulheres falando no corpo de uma só. E ainda que no espetáculo a gente tenha o início, meio e fim, essa cena pós-crédito, que é após a cena final, é uma cena que de alguma forma ainda questiona e denuncia as estruturas de opressão que permanecem na nossa sociedade, como principalmente o racismo estrutural, as questões de um olhar colonizador que permeiam a nossa sociedade ainda, infelizmente. Então eu acho que essa cena, ela tá ali para nos lembrar que a gente precisa estar o tempo todo ciente, consciente de que as lutas que nos fizeram chegar até aqui, elas não foram em vão e elas não acabaram, né? Elas precisam de continuidade, porque se a gente para de lutar, se a gente para de questionar, o lugar da opressão ele pode voltar. O olhar colonial ele pode tomar a frente.
Então o olhar colonizador ele pode tomar frente. Então acho que a gente tem que estar sempre questionando as estruturas da sociedade em que a gente vive, a forma como a gente vive, se relaciona, porque para que a gente realmente garanta não só o nosso direito de existência, né, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, mas dos que virão depois de nós, porque muita gente lutou para que a gente estivesse aqui hoje, e eles lutaram não só por eles, mas pela gente, né? Então eu acho que é importante que a gente também tenha essa noção de que as lutas elas precisam de continuidade para que a gente garanta também a sobrevivência, a vivência digna das pessoas que virão depois da gente. E a minha tataravó, a possível companheira desse lavrador? Onde ela estaria ali naquele lugar? Onde eu estaria se tivesse nascido naquele tempo? E as outras mulheres? Por que se encontram desenquadradas? E todas elas? Por onde andam? E por onde andarão? Pisei na linha do fronte de guerra. Daqui pra frente a gente governa essa terra. Pisei na linha do fronte de guerra. Daqui pra frente a gente governa essa terra. O Veredas, para mim pessoalmente, o Veredas é um sonho se tornando realidade, né? A gente fala muito sobre como é duro e como é difícil fazer arte no Brasil, e realmente é muito duro fazer arte no Brasil e lidar com falta de investimento e falta de apoio e conseguir aos trancos e barrancos e com muita energia manter o Veredas vivo é um sonho. Ainda mais com a pandemia que veio no meio do caminho, dentro do nosso processo, com o Veredas ainda muito bebezinho. E com certeza o retrato de muita dedicação e de muito dispêndio de energia e vontade de fazer arte, assim, de manter a arte viva.